Vamos aqui para a planilha de Excel, certo? Então aqui é bem simples. Eu vou começar do zero mesmo, explicando o que que é colunas, o que que é linha, certo? Então vamos lá. A plataforma aqui de Excel, ela é dividida em colunas e linhas, tá? Então as letras aqui são as colunas, certo? Que eu estou selecionando. Então aqui é a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, certo? Então todas essas aqui são as colunas. E os números são as linhas. Então aqui eu tenho a linha um, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, certo? Então aqui a gente consegue selecionar todas as linhas e também a gente consegue selecionar as colunas, ok? A interseção das linhas e as colunas são as células. E cada célula tem sua própria identificação. Então, olha só, eu cliquei aqui nessa célula. Essa célula é a F3. Por que F3? Porque ela está na coluna F, linha 3, ok? Se eu clicar aqui, essa aqui é a célula I7, porque a gente selecionou a coluna I e a linha 7. Já essa outra que eu acabei de selecionar, essa outra célula, ela é a A12. Por quê? Eu estou na coluna A, linha 12, ok? Então, cada célula aqui tem a sua própria identificação. Aqui na página inicial, a gente tem várias ferramentas que a gente vai utilizar durante os vídeos, tá? Então, para te adiantar, aqui a gente tem para colocar formatação em negrito, itálico, sublinhado. Aqui a gente utiliza todas as bordas, borda inferior, quando a gente quer colocar uma linha por baixo, tá? Essa opção é para a gente pintar o conteúdo, né? Toda a célula de uma cor. Nessa outra opção aqui é para a gente pintar a fonte do que está escrito na célula de cor diferente. Aqui a gente centraliza, aqui a gente alinha no meio e centraliza também. Essa opção aqui a gente mescla, tá? E nós temos outras opções, como inserir, ilustrações, tabela. A gente vai passar por isso aqui tudo, ok? Então, as colunas a gente consegue ampliar ou reduzir. Então vamos supor aqui que eu estou achando um pouco apertado essas colunas. Então eu posso selecionar a coluna A, B, C, D, E e F. E quando eu venho aqui ó, na interseção entre a F e a G, eu clico duas vezes e arrasto. Pronto, eu consegui aumentar todas as colunas que estavam selecionadas. Da mesma forma que eu consigo fazer o mesmo para reduzir. Então eu venho aqui na interseção, clico duas vezes, seguro e reduzo. Ok? Então eu consegui reduzir todas as colunas que eu selecionei. A gente pode fazer a mesma coisa também com as linhas. Eu vou pegar a linha 4 a linha 12. Quando eu venho na interseção entre a 12 e a 13, clico duas vezes, seguro e arrasto. Pronto, eu ampliei todas aquelas linhas. E se eu quiser reduzir também, clico aqui e reduzo elas. Olha só, eu consegui reduzir todas as linhas, certo? E se eu quiser excluir também, eu posso excluir. Seleciono aqui as colunas da A até a M, clico com o botão direito, excluir. Pronto, eu excluí todas aquelas colunas. E essas linhas aqui eu também consigo. Seleciono da linha 1 à linha 13, excluir. Ok? Então foi tudo excluído, certo? Então eu vou começar aqui na linha A1. Vou começar colocando a data de hoje, né? 8/12/2021, certo? E aqui a gente vai começar a inserir dados. Eu vou ampliar um pouco a coluna B, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui colaborador 1, ok? Colaborador 1. E aqui eu vou colocar aqui 4 trimestres. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 e trimestre 4, ok? E aqui colaborador 2,
colaborador 3, colaborador 4, certo? Então agora eu vou informar alguns valores aqui para que a gente possa começar a trabalhar, tá? Com dados. Então eu vou escolher uma fórmula aqui porque eu preciso de dados aleatórios. Então é igual aleatório entre 100, ponto e vírgula, 350. Então todos os dados que serão lançados agora serão entre 100 e 350, ok? Então primeiro arrasto para cá e depois para cá. Vou fazer um Ctrl C, porque eu não quero eles como fórmula, eu quero como valores. Colar especial, colar valores e OK. Certo. Esse procedimento que eu fiz aqui agora foi só para agilizar esses números. Se vocês quiserem, vocês podem digitar, tá? Pausar o vídeo e digitar desta forma aqui, esses mesmos números, certo? Então eu vou centralizar aqui agora. E aí o que eu vou fazer? Para a gente começar a trabalhar, antes eu vou vir em exibir, linhas de grade. Vocês viram que saíram as linhas de grade? Então eu vou dar uma melhorada nesse layout. Então eu venho aqui, seleciono toda essa região, venho em página inicial, todas as bordas, ok? E aqui são valores. Então eu seleciono todos esses valores e vou colocar aqui ó, no formato contábil, ok? E vou reduzir também casas decimais. Vou centralizar, ok. Então aqui eu já tenho dados para trabalhar, certo? Aqui eu vou colocar um total. E aqui também eu vou colocar um total, certo? Ok. Então vamos lá, a gente vai trabalhar agora com a primeira fórmula do Excel. Todo curso de Excel que você for fazer, a primeira fórmula que você vai aprender vai ser essa, que é a fórmula do soma. Então eu venho aqui, igual soma, abro parênteses. Aí agora eu vou informar para o Excel qual que é o intervalo que eu quero que ele some. Tá? Então eu quero saber o total do trimestre 1. Então eu tenho que pegar do 138 a 229, ok? Que apareceu aqui, ó, que é do C4 ao C7. Fecho parênteses e dou Enter. Pronto. O total, então, do trimestre 1 foi R$ 782. Então vamos saber o total do trimestre 2? Igual soma, abro parênteses, e agora eu mostro o mesmo intervalo, que é aqui agora do trimestre 2, né? Da D4 a D7. Fecho parênteses e dou Enter. Pronto. Qual que é o total do trimestre 3? Igual soma, abro parênteses, pego aqui o intervalo de E4 a E7 e dou Enter. E por último, qual que é o total do trimestre 4? Igual soma, abro parênteses, pego aqui todo esse intervalo de F4 a F7, fecho parênteses e dou Enter. Ok, então aqui eu vou dar uma selecionada aqui para centralizar esses títulos, certo? Então centralizei. Ok, então aqui eu já posso perceber que o trimestre 2 foi o que teve mais vendas, não é isso? Teve um total de 1.047, certo? E como que eu faço para encontrar agora o total dos colaboradores, uma vez que a gente encontrou o total por trimestre, não é isso? Então eu quero saber o total por colaborador nos 4 trimestres. É a mesma fórmula. Igual soma, abro parênteses, pego esse intervalo, que é o do primeiro trimestre até o último trimestre, agora é na horizontal, certo? Fecho parênteses e dou Enter. Ok, então só do colaborador 1, as vendas dele nos 4 trimestres foi de R$ 730. Então vamos saber do colaborador 2? Igual soma, abro parênteses, seleciono aqui todo esse intervalo, fecho parênteses e dou Enter. 667 do colaborador 1 foi maior que a do colaborador 2. Vamos ver o do colaborador 3? Igual soma, abro parênteses, pego aqui do trimestre 1 ao trimestre 4, fecho parênteses e dou Enter. Ok, 951
E igual soma, por último, para não saber a venda do colaborador 4. Pego aqui do trimestre 1 ao trimestre 4, fecho parênteses e dou Enter. Ok. 953, certo? Então, o que eu tenho aqui? Aqui a gente já pode perceber que o colaborador que teve a maior venda foi o colaborador 4, com R$ 953 em vendas. O segundo foi o colaborador 3, R$ 951, certo? E agora a gente vai trabalhar com os primeiros indicadores aqui. Eu acho que é interessante a gente saber a média. Então, eu vou colocar aqui a média desses colaboradores. O mínimo, qual foi o que vendeu menos. O máximo. Na verdade, aqui depois do mínimo, vou colocar o segundo menor. Segundo menor. Agora eu vou colocar o máximo, que é o valor que teve a maior venda. E o segundo maior. Segundo maior, certo? Então eu vou dar uma selecionada aqui nas minhas colunas, ampliar um pouquinho. Vou centralizar esse pessoal aqui. E agora eu vou inserir todas as bordas, como eu fiz nessa tabela aqui ao lado, tá? Então seleciono, clico aqui nessa opção aqui, ó, todas as bordas. Se ela não tiver presente aqui, você clica aqui e vem aqui dentro, todas as bordas, certo? Então vamos lá, vamos para as próximas fórmulas aqui do Excel. Uma fórmula bem simples também é a fórmula da média, que é igual média com acento, tá? Clico aqui. E agora eu vou informar para ele qual que é o intervalo para ele tirar a média. Essa média é como aquela média do ensino médio, tá? Que a gente tem trimestre 1, trimestre 2, 3 e 4 e a gente quer saber se o aluno foi aprovado ou reprovado de ano. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 4 valores e vai dividir por 4, certo? Então, igual média, então eu pego o mesmo intervalo aqui. Eu não incluo o total, tá? Porque senão ele vai influenciar no resultado. Eu quero saber a média dos valores. Então, fecho parênteses agora e dou Enter. Pronto, então a média de vendas do colaborador 1 é 138, ok? Vamos saber a média de vendas do colaborador 2? Igual média, abro parênteses, seleciono aqui, colaborador 2, sem incluir o total, fecho parênteses e dou Enter. A média do colaborador 2 é 167. Do colaborador 3 é igual média, abro parênteses, seleciono aqui esse intervalo, fecho parênteses e dou Enter. A média de vendas do colaborador 3 é 238. Do colaborador 4 é igual média, abro parênteses, pego esse intervalo aqui, fecho parênteses e dou Enter. Pronto. Essa é a média de venda de todos os colaboradores. E se eu quiser saber qual que é o mínimo, quem foi o colaborador diante dos 4 trimestres aqui, qual que foi o que vendeu ou qual que foi o menor valor? Então é igual mínimo com acento, abro parênteses, então seleciono todo esse intervalo aqui, ok? Fecho parênteses e dou Enter. Pronto, aqui encontrou para mim que 128 foi a menor venda. Pode conferir aqui, ó, 128 realmente do colaborador 1 foi a menor venda. Aconteceu no trimestre 4, certo? Vamos encontrar a menor venda do colaborador 2? Igual mínimo, abro parênteses, seleciono toda essa região, fecho parênteses, dou Enter. Pronto. O mínimo do colaborador 2 foi 101, ok? Tá aqui, ó, foi no trimestre 2. Vamos lá, igual mínimo, abro parênteses e pego aqui do colaborador 3. Vamos ver qual foi o mínimo dele? O mínimo foi 185, que aconteceu no trimestre 1, ok? E por último aqui, o mínimo do colaborador 4. Pego aqui o intervalo, fecho parênteses e dou Enter. Pronto, foi 133.
Ok? 133 foi do trimestre 4 aqui, ó. Certo? Então esse aqui foi o mínimo, né? O menor valor. E se eu quiser encontrar o segundo menor valor? Igual, menor, abro parênteses, aqui ele está me pedindo a matriz. A matriz é o intervalo. Então eu clico aqui no intervalo. Ponto e vírgula. Agora não tem um casinho aqui? Esse casinho aqui, ele quer dizer qual que é o ranking que eu quero que ele encontre. Se eu colocar 2, vai ser o segundo menor. Se eu colocar 3, vai ser o terceiro menor. Se eu colocar 4, vai ser o quarto menor. Então eu vou colocar 2, porque eu quero encontrar agora o segundo menor, uma vez que já encontrou o menor de todos. Então agora eu quero encontrar o segundo menor. Fecho parênteses, dou Enter. Ok, então o menor valor do colaborador 1 em vendas foi de 128, que aconteceu no trimestre 4. E o segundo menor valor foi 138, que aconteceu no trimestre 1, certo? Então vamos encontrar o segundo menor valor do colaborador 2. Então, igual, menor, abro parênteses, seleciono o intervalo, ponto e vírgula 2. Fecho parênteses e dou Enter. Pronto. Segunda menor venda do colaborador 2 foi 128 no trimestre 4. Ok? Vamos lá. Igual, menor, abro parênteses, seleciono aqui, ponto e vírgula 2. Fecho parênteses e dou Enter. Ok, o segundo menor valor do colaborador 3 foi 192. 192 está aqui no trimestre 3. E por último, igual menor, abro parênteses, seleciono esse intervalo, ponto e vírgula 2, fecho parênteses e dou Enter. Ok. Então, o segundo menor valor do colaborador 4 foi 229, que foi no trimestre 1, certo? Então, da mesma forma que eu encontrei o menor valor e depois o segundo menor valor, eu posso encontrar o maior valor e o segundo maior valor. Então, a fórmula é parecida, igual máximo com acento, abro parênteses e eu vou pegar o mesmo intervalo aqui. Ok? Eu peguei o trimestre 1, o trimestre 4, referente ao colaborador 1. Fecho parênteses do Enter. Ok, encontrou 319. Pode ver que o 319 é a maior venda e aconteceu no trimestre 2. Então vamos saber do colaborador 2 agora? Igual máximo. Pego aqui do trimestre 1 ao trimestre 4, fecho parênteses e dou Enter. Foi R$ 230, aconteceu no trimestre 1, a maior venda. Igual máximo. Eu venho aqui do trimestre com o colaborador 3, ok? Pego aqui do trimestre 1 ao trimestre 4, fecho parênteses e dou Enter. 312 foi a maior venda, aconteceu no trimestre 2. E igual máximo, pego aqui do trimestre 1 de colaborador 4 até trimestre 4. Fecho parênteses e dou Enter. A maior venda aqui no colaborador 4 foi 315. Tá aqui, ó, no trimestre 2, certo? E da mesma forma a gente vai encontrar agora o segundo maior. Igual maior, abro parênteses, a matriz é sempre o intervalo, ponto e vírgula 2, porque eu quero encontrar o segundo maior. Pronto, foi 145. O maior do colaborador 1 foi 319, que foi do trimestre 2. E o segundo maior foi 145, que foi do trimestre 3. Igual, maior, abro parênteses, seleciono aqui, ó, todo o intervalo do colaborador 2, ponto e vírgula 2. Fecho parênteses e dou Enter. Pronto, encontrou 208. 208, trimestre 3. Foi o segundo maior venda. Igual, maior, abro parênteses, colaborador 3, ponto e vírgula 2. Fecho parênteses e dou Enter. 262 é a segunda maior venda do colaborador 3, que está aqui no trimestre 4. E por último, igual maior, abro parênteses, pego esse intervalo aqui, ponto e vírgula 2. Ok? Fecho parênteses e dou Enter. Ok.